Para alegria de todos, está começando mais um Resenha Esportivo e eu quero te agradecer desde já. Então, senta-lhe o dedo no like, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho. E tu que não viu o primeiro, o segundo episódio e também as dicas de Cartola, perdeu da gente gabaritar, principalmente o jogo de Internacional e Flamengo, que a gente falou muita coisa interessante e a gente acertou. E tu Praticamente acertou tudo. Não, principalmente o nós placar, né? dois. Nós dois. Tu falou do Gerson, eu Sim. falei do Maurício, e no final a gente simulou ali quanto é que a gente achava que ia ser o resultado, e eu falei pra gente colocar 2-1. Ainda falei, coloca aí 2-1 só pra ver quanto que vai dar odd, e deu odd 10, né, do resultado exato. Eu falei, se tu colocar só esse resultado aqui já dá um dinheiro bom, e no fim deu 2-1 mesmo. Deu cravadinho, Se cara. alguém nos ouviu e fez a mesma, né, botou o placar exato do Inter 2-1 ali, Já tirou uma já grana boa, tirou um né? dinheiro legal, com Então certeza. não perca esse episódio, que ó, vai estar o fino da bola, que a gente vai comentar sobre a vitória do Inter diante do Flamengo, da derrota do Grêmio diante do Cruzeiro lá no Independência. Sim, E a gente vai falar dos dois próximos jogos da dupla, né? Copa do Brasil perfeito. amanhã, CSA Inter, Grêmio e ABC e o Brasileirão, beleza? Final de Então, semana, é isso aí. vamos lá, vamos pro episódio, gurizada. Muito obrigado pela presença de todos e vem-te embora. Então, falando sobre a rodada do final de semana, né, a gente fez aqui um prognóstico de que a dupla, né, tinha um jogo, os dois tinham jogos difíceis, né, tanto o Inter quanto o Grêmio. O Rafa achou que o jogo do Grêmio ia ser mais fácil e eu achei que o do Inter ia ser mais fácil por causa do fator casa, né, porque o Flamengo é um time que te ataca, mas ele também te dá espaço para atacar e foi justamente, né, num contra-ataque que o Inter fez ali praticamente os dois gols, aí com a vitória, né? Foi bastante comemorado no fim do jogo. Deu para perceber que saiu um peso das costas assim do Mano Menezes, de alguns jogadores, né? Então essa é aquela vitória que eu acho que devolve o ânimo para tanto para torcida quanto para os jogadores, para a comissão técnica, para todo mundo, né? Então assim, eu acho que essa pode ser a virada de chave aí para o Inter começar a jogar um pouco melhor, né? Acreditar mais no próprio time, né, daqui a pouco de tentar algo que, sabendo que daqui a pouco a torcida vai começar a vaiar, não vai tentar nada muito diferente, né, vai tentar fazer só o simples. Então eu acho que essa vitória aí serve para retomar a confiança do Inter, né? Eu acredito que a partir de agora aí o time vai começar a jogar melhor. Tem um jogo difícil amanhã, né? A gente vai falar sobre a Copa do Brasil, né? Mas tem um jogo difícil amanhã contra o CSA fora de casa, né? Poderia ter ganho demais aqui no Beira-Rio no jogo de ida, né? Acabou até que saiu perdendo, mas conseguiu a virada. Então, né, vai levar um resultado positivo lá para Lagoas, mas mesmo assim um jogo difícil, né? E o Grêmio, né, no final de semana também jogou contra o Cruzeiro, né? Atuação que eu acho que não foi, né, claro que a maioria dos torcedores esperavam, mas, né, a gente salientou que esses dois jogos muito difíceis, né, o time do Cruzeiro em casa, a torcida joga junto, né, então eu acho que assim fez muita diferença. A torcida do Cruzeiro, né, lotou o estádio, realmente não parou de cantar um segundo, empurrou o time e eles ganharam muito também nesse apoio da torcida, na pressão, né, de encurralar o Grêmio, né, um gol, né, de escanteio numa falha de marcação que o jogador ficou simplesmente sozinho, né, no meio da área, né, conseguiu chutar e o Grêmio não conseguiu defender, né, mas mesmo assim ele ainda fez uma boa partida, né, se não fosse ele o Grêmio ia perder talvez até demais, né, tem o caso Adriel que a gente vai comentar também por cima, porque isso foi só o que todos os meios de comunicação vêm falando, né? Essa fala do Adriel, então todo mundo já deve estar sabendo tudo o que aconteceu e tudo mais. A gente vai falar rapidinho sobre isso. O que tu achou do jogo do Inter domingo, né? O jogo domingo de manhã, às 11 horas, eu acho que é um horário bom até pro cara ir no estádio também, Só né? é Mas ruim pro jogador, né? Porque o jogador, 7h30 da manhã, tem que comer um pratão de exatamente. arroz com massa, porque Sim. senão não. Mas é legal, não sei se já foi num jogo 11 horas da Já manhã. fui É sim, legal, já né? fui, é legal. Mas assim, referente ao jogo, cara, eu acho que esse negócio que tu falou da virada de chave foi muito importante, tá ligado? Porque assim, o Internacional não tava com confiança, dava pra ver que o Internacional tava com puta peso nas costas, Sim. que não tava conseguindo jogar, tava precisando de um jogo, tá ligado? Uhum. Tava precisando de uma vitória que nem essa, entendeu? Beleza, foi comemorado, daí tem gente que tava falando, o Internacional ganhou título, mas enfim,
É bom tirar um peso nas costas, é bom o torcedor vibrar, é bom o humano vibrar, é bom os jogadores vibrarem também. Teve vários vídeos aí do Internacional comemorando no vestiário, Maurício chegando e sendo ovacionado, enfim. O Uhum. Internacional precisava disso, tá? O Inter jogou muito bem o jogo, vou ser honesto Sim. pra ti, jogou muito bem, porque a gente falou que o Flamengo gosta de um jogo que abre espaços, um jogo que com toque de bola, passes certeiros, né? Sim. Não é aquele toca, 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 não. São passes objetivos, construtivos. Se tu não acha espaço na direita, eles vão inverter para a esquerda para tentar um jogo mais agudo. Eles não Uhum. vão ficar tocando bola. Sim. O Flamengo joga demais. Aquele meio de campo deles é muito bom, tá? E o Internacional conseguiu driblar isso, Neutralizar, né? neutralizar. Boa. Uma boa saída de meio campo, né? Uma boa cobertura. Os dois zagueiros jogaram muito bem no Inter. Sim. Jogaram muito bem. Então, assim, o Internacional fez um jogo convincente, né? Lembra que a gente falou que ao invés, né, que além de vencer o Inter tinha que convencer? E convenceu. Pra mim, pelo menos convenceu. Não sei se para ti convenceu, mas diante do que o Inter vinha jogando e a gente falando, o Inter pode, o Inter tem time, o Internacional pode não ter elenco, mas os 11 jogadores são bons para isso, talvez o jogo, ainda mais contra o Flamengo, foi um jogo importantíssimo para o Internacional vencer e talvez aí essa virada de chave importante que tu falou, por quê? Porque tem um jogo duríssimo amanhã, fora de casa, que o Sim. Internacional deixou de ganhar, quer dizer, foi 2-1, mas eles foram para lá com uma vitória, Eles foram pra lá com sabe? esperança, com Com bastante esperança, esperança, na claro que verdade, sim, né? cara. Claro que Porque sim. Com aqui o só Inter com poderia. só um golzinho, Sim, com só já um dá a pena. golzinho lá e a torcida do CSA joga Também junto, empurra meu. bastante, com Joga certeza. junto. E outra, campeonato milionário, né? Ah, 3 milhões e Pra, 300 pra quem passar, né? pra quem passa, isso daí o que que é? 2 anos de faturamento. 1 ano e meio de faturamento. Cara, o CSA vai querer jogar junto, velho. Entendeu? Sim. Então, tipo, a vitória do Internacional foi importante, além, obviamente, dos 3 pontos ganhar do Flamengo, mas para recuperar um pouquinho da energia, do pensamento positivo, de que pode algo mais, pode surpreender, e eu acho que o Internacional acaba tendo uma leve vantagem, ou uma leve, né, um pouco mais de esperança, um pouco mais de fôlego Sim, para o jogo contra o CSA. com certeza. Agora analisando um pouco do jogo, né? Eu assisti ele inteiro, né? Vi depois os melhores momentos de novo. Eu achei um jogo super equilibrado, que qualquer um dos dois times poderia ganhar, né? O Flamengo Tanto que para mim poderia terminar empate tranquilamente. também, Poderia. né? A gente comentou aqui, né? Até na semana passada que a gente não entendia o Maurício não ter nem entrado contra o Metropolitano do Beira-Rio, né? Sendo que ele tem totais condições de ser titular do Inter. Acredito que daqui a pouco, depois dessa atuação dele, seja a lógica, inclusive, né? Do Pedro Henrique esperar e ele voltar a ser o titular do Inter, né? Devido a essa atuação contra o Flamengo também. Então, assim, a gente ficou se perguntando como que ele não, né, não entrou naquele jogo, né? Domingo ele entra, né, dá essa resposta, faz 2 gols, o segundo um golaço, inclusive, né? Vê o goleiro ali um pouco adiantado e dá um chute meio que de cobertura, né, bem colocado assim. Então foi um bonito gol. O primeiro gol do Flamengo também, o único, né, inclusive do Gerson também foi um Uma golaço, pintura, né? né, que ele dá um chapéu no goleiro, né, faz ali 2 balãozinhos e empurra a bola pro gol. Rapidinho, deixa só eu aproveitar nessa tua respiração. Eu tenho um canal chamado Rede de Trivela, tá? YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, enfim, Rede de Trivela, procura lá. E a gente lançou um quadro Onde a Coruja Dorme. Não Ah, sei se show. tu viu. Não cheguei a ver Então ainda. olha lá, por favor. Já deixa o teu like também. Eu espero que tu aí deixe o teu like lá no quadro Onde a Coruja Dorme, que assim, o gol mais bonito da rodada do Campeonato Brasileiro masculino e feminino. Pô, que massa, Então, no cara. campeonato feminino foi a Petra, do Real Brasília, e no masculino foi o gol do Gerson, diante, né, do Golaço. Inter, no Flamengo. A gente até vai colocar o gol aqui pra vocês, que foi uma pintura, irmão. Foi algo Uma impressionante, cara. Ah, tranquilidade beleza, ali, né? bateu na mão, não bateu na mão. Eu acho que não bateu, o gol foi legítimo, assim como
A gente pode falar daqui a pouco. O gol do Maurício também foi, tá? Mas enfim, ah, uma pintura, velho. Uma pintura. Daí queria Golaço mesmo. aproveitar isso, tá? Onde a coruja dorme, o gol mais bonito da rodada tá lá. Top demais. Todas as rodadas vai ter, tá? Então, achei um jogo super equilibrado, né? O primeiro tempo ali, os dois times se estudando bastante. Outro ponto que também a gente comentou na semana passada, que eu achava que o Campanharo ia sair jogando, Aham. devido à atuação que ele teve contra o próprio Uhum. Metropolitanos, né? E daí o Mano tira o Baralhas e coloca ele, que eu acho também deu uma outra cara pro meio-campo do Inter, né? Eu achei que o time ficou, parece, mais seguro, né? O Baralhas entrou até depois no segundo tempo, né? Também não foi mal, mas eu acho que, né, começar ali com o Campanharo, eu acho que ele tá se credenciando a realmente ser titular do time do Inter. Todos os Ele é um cara jogos que ele preciso, entrou, meu. ele tem entrado bem, né? Então eu acho que ele tá se credenciando aí, com as peças que tem hoje, a ser o novo titular de primeiro volante do Inter. Uhum. Aí de segundo pode ser o Depena, pode ser o Johnny, pode ser o próprio Baralhas. Daí a segunda posição do meio de campo ainda está muito em aberto. Mas eu acho que hoje o titular do Mano de primeiro volante é o Campanharo, né? Ele fez uma boa partida. Outro jogador que me chama muita atenção também no jogo do Inter foi o Igor Gomes, né? Sendo que ele é zagueiro e ele apoiou muito, né, pelo lado direito, foi na linha de fundo, né? Roubou bastante bola também. Então eu acho que ele é um jogador que também está se destacando nesse time do Inter. Né? O Bustos agora está voltando, mas eu realmente não sei se ele merece voltar sendo titular, né? Pelo ano que ele fez até agora. O Igor Gomes tem correspondido. Né? O Mário Fernandes optou por rescindir o contrato com o Inter. Né? Também isso foi logo depois que a gente acabou de gravar o último Horas depois, episódio. né? Né? A gente abriu aqui o Bah. celular, o Mário Fernandes rescindiu com o Inter, né? Eu tenho, cara, eu sinto acho que um pouco de pena desse jogador, porque ele com certeza tem algum problema psicológico, alguma coisa nesse sentido, porque não é possível. O cara chegou aqui há pouco tempo, falou que tinha, né, superado essas dificuldades que ele teve na carreira, enfim, e daí pouco tempo depois, aí É, que depois ele de tava com poucos vontade, né? jogos, Ele falou, né? depois de poucos jogos, ele, né, opta por rescindir o contrato com o Inter, abriu mão de multa, de tudo. Falando agora do Igor Gomes, eu acho que ele se credencia, não sei se a ser titular, mas a brigar, né, de igual para igual ali com o Bustos, né? Fez uma boa partida. O Alan Patrick jogou muito bem de novo, né, no domingo, né? Nada diferente do que ele já não estava fazendo nos outros jogos também, né? E pelo lado do Flamengo, né, o Rafa comentou semana passada que o Gerson estava todo numa posição diferente, ele realmente está, né? Antes do Sampaoli chegar, ele era volante, né? Criava muito pouco. Agora com o Sampaoli, ele joga espetado do lado esquerdo, tanto que ele chega na Uhum. linha de fundo toda hora, né? Até o gol que ele faz é do lado direito, mas ele tem chego muito na linha de fundo pelo lado esquerdo, ou corta para o meio, ou dá passe, né, para os jogadores que estão entrando. Então ele também está todo numa função diferente, que ele deve estar se ambientando, né? Com o São Paulo ele já jogava assim no Olympique, mas quando ele voltou para o Flamengo ele não jogava nessa posição. Então assim, o Flamengo ainda está ali se encaixando né, com as peças que tem. O Vidal, ao que tudo indica, virou titular do time do Flamengo, Sim. né? Então agora é Thiago Maia, Gerson, Vidal. Quando a Arrascaeta voltar, eu acredito que vai ser o Arrascaeta e na frente Gabigol e Pedro, né? É um baita de um time. Daí no banco tem o Everton Ribeiro, tem o Marinho, tem o Everton, tem o Matheus França, que tem surgido muito bem no Flamengo também. Então é um time realmente aí cheio de estrelas, né? O Davi Luiz nem jogou no final de semana, Sim. não tá numa fase muito boa, mas o elenco do Flamengo é muito bom. O que só ressalta ainda mais a vitória do Inter, Uhum. né? Foi aquela vitória assim que minutos antes tem um escanteio, o cara cabeceia a bola na trave, né? Se o Inter toma aquele gol, ele daqui a pouco ele não ia ter forças ainda pra, sei lá, buscar o empate Foi ou o pra Wesley, ganhar né? o jogo. Acho que foi o Wesley, que desvia no Foi o primeiro Wesley. pau. Foi, E foi. logo depois o Uma Inter baita vai lá e cabeçada. faz o gol, Uhum. né? E acaba daí com qualquer chance de reação do Flamengo. O gol foi nos 40 e alguma coisa, né? Do segundo Uhum. tempo já. Então ali matou qualquer chance do Flamengo de. E a bola do jogo do Flamengo não é nem nessa da trave pra mim, cara. Pra mim foi o cabeceio errado do Gabigol, cara. Porque ele poderia muito Ah, bem ter sim, melhor sim. pensado no que fazer. Entendeu? Porque o Kehrer tava no meio do gol e ele tava no meio do gol com um gol livre pra Ele poder erra ali, né? O cabecear em movimento, qualquer. né? E ele vai lá e ele acaba ampliando um pouco mais e acaba Sim. errando, né? Acaba passando um pouco a bola e acabou, por fim, indo pra fora. Beleza, bateu na trave, mas pra mim a bola do jogo foi a do Gabigol, velho. Pra Sim. mim ali Uma chance poderia ter clara, mudado né? completamente, assim, o rumo. Porque aquilo Uhum. dali era o quê, cara?
Era perto do primeiro gol. Uhum. Mas voltando em questão do Igor Gomes, meu, ele é um cara muito apoiador. Sim. Ele é um cara que contribui muito, é um cara é muito rápido. Ele é um cara muito rápido. Sim. Ele é um cara que tá contribuindo muito no ataque. Perdeu a bola lá, o Internacional perde a bola lá, ele se recompõe muito rápido. Ele é um jogador muito bom, meu. Muito E bom eu acho mesmo. que Gostei assim, muito dele. E o Inter renovou até 2027 com ele, né? quando jogar o Maurício, ele vai ter mais liberdade, porque o Maurício também defende, né? Ele sabe marcar também. Sim. E já pelo outro lado, o René não sobe tanto e o Wanderson tem muito mais liberdade para ele armar as jogadas por aquele lado ali. Uhum. Então, quando o Inter vai pro ataque, que o Igor Gomes sobe, né? O René segura um pouco mais, né? Geralmente ele fica um pouco mais, mas daí o Wanderson tem liberdade para cortar pro meio, para ir para linha de fundo, né? Então o Inter fica, né, ofensivo com a subida do Igor Gomes, mas também se defende bem porque o René marca bem, né? Ele sabe defender bem também. Então o Inter começa ali aos poucos aí se encaixando com o Campanharo, acredito agora que com o Maurício titular também. O Igor Gomes atacando bastante pelo corredor direito, né? O alemão acredito que deva continuar, né? Porque o Luiz Adriano entrou no Meu, jogo de novo, não contribuiu. preciso falar algo porque eu tava vendo os dons da bola, tá? Uhum. Não sei se tu acompanha. Daí tá o Baldaço e o César Cidade Dias conversando, tá? E o César falando o seguinte, cara, que contribuição que o alemão dá no time do Inter, velho. Cara, o alemão, eu vou dizer pra vocês, foi o pior em campo. O pior em campo. Cara, o alemão teve 3 oportunidades claras. Nossa. Se fosse o Pedro Henrique, teria feito gol. Eu tenho certeza disso. Pedro Henrique, Wanderson, Alan Patrick, qualquer outro. Se fosse, sei lá, meu, Luiz Adriano no auge dele, ou até mesmo no Palmeiras, tá? Uhum. Teria feito gol. O alemão consegue pisar em bola, meu. Teve uma que ele se atrapalhou, que ele falou Ele que se prendeu a atrapalha. bola no gramado, né? Prendeu a Ele bola no gramado, sozinho. nada. Ele consegue pisar na E tem um bola. outro lance, agora eu me lembrei também, que eu acho que tá 3 contra 3 ou 3 contra 2 e ele pode O Pedro passar Henrique e o e Wanderson aberto. O Léo Pereira dá o bote certeiro e os dois, tipo, param assim, Sim, porque ele não. Ele sim. foi driblar em vez de tocar antes, né? E o jogo 0-0 ainda, O meu. jogo tava 0 a 0 Zero a zero. E o Léo Pereira dá o bote certeiro e rouba a bola dele e o Flamengo depois sai pro ataque. Agora eu me lembrei desse lance que tu Claro, comentou. cara. Mas só que assim, a contribuição que o alemão dá e faz muito sentido, cara, porque os jogadores jogam livre. Eles jogam muito mais tranquilo. E outra, que o alemão pode não ser muito bom tecnicamente, porra, ele pisou em bola, cara, tá ligado? Mas ele é um jogador esforçado. O ânimo do Internacional é outro. Com jogadores como o alemão em campo e pode colocar também o Pedro Henrique em campo, porque o Pedro Sim, Henrique é um cara que batalha, um cara brigador. Eu acho ainda que ele não é um jogador de 90 minutos e não vai ser um sim. jogador de 90 minutos. Mas, cara, a contribuição que o alemão dá dentro de campo, ela é anímica. Ela não é técnica, tá ligado? Sim, ele Mas ela é contagia, de né? espírito, entendeu? Tipo, porra, o alemão tá lá na frente, tá brigando, bola, azar, tá batendo nos caras. Mas é um jogador que tenta, entendeu? Pelo Sim. menos tenta. Sabe aquele negócio do ruim com proatividade? Sim. Aí acaba contagiando a equipe toda. Cara, o alemão, infelizmente, ele teve a oportunidade. Pra mim, cara, essa daí do Pedro Henrique, do Wanderson aberto e ele no meio e acaba perdendo a bola sozinho. Pra É, mim, e matou a acaba que pau, ele. tá ligado? Mas a contribuição dele dentro de campo, ela é importante pro Internacional jogar do jeito que jogou no domingo de manhã. Então o Flamengo vem se tornando uma espécie de freguês do Inter, né? Perde no Maracanã, É, perde aqui, né? é Então, verdade, é né? verdade. Tá o nosso melhor E cliente do lembra, Rio né, de Janeiro. e lembra que a gente comentou, né, que poderia ser um jogo importante pro Inter, porque o retrospecto do Inter diante do Flamengo era bom, Exatamente. entendeu? O Inter E vinha do com algum Grêmio contra o Cruzeiro era empatezinho, péssimo. era péssimo, isso Deu aí. só a lógica. E vinha de empate, vinha de vitórias boas do Inter, Sim. 4-0 lá, 4-0 aqui, Teve um aí vinha com 3-1 aqui empatezinho, também, eu teve um acho. 3-1, isso aí, teve o Né? 3-1 que eu acho que foi até mesmo na estreia do Dorival. É, aí Estreia eu o não vou me lembrar, Dorival, mas eu sei que teve um jogo que foi dois 3-1. jogos depois, ou até mesmo na própria estreia do Dorival Júnior, o Internacional ganha por 3-1. Se não Sim. me falha a memória, é isso, cara. Mas enfim, parabéns pro Inter, jogou muita bola. E que bom que o Internacional venceu, 3 pontinhos, bacana. E daí tem, né, esse jogo
importante, né, contra o CSA. O que tu acha que vai acontecer? Cara, eu até comentei semana passada, eu acho que os dois times vão avançar, o Grêmio com mais facilidade, né, por ter ganho o primeiro jogo Tu fora já de tem casa, avançado já, né? né? Cara, então, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse jogo da Copa do Brasil, Uhum. né? Mas assim, eu acho que o Inter também vai passar, cara. Eu vi hoje o pessoal falando, que o Alan Patrick pode ser poupado. Cara, eu duvido muito. Num jogo desse, Pode não. ser poupado contra o Goiás. Eu vi o pessoal Contra o falando que ele Goiás, podia ser beleza. poupado amanhã. Eu falei, Não, não, eu acho que mas amanhã é amanhã não. complicado. Né, se ele, Amanhã é complicado. né, contra o Goiás, ok, né, pela sequência de jogos, enfim. Ele é um jogador também, quando logo foi no começo do ano também, ele também não tinha muito preparo físico para aguentar os 90 minutos dos jogos, então, né, eles foram ali mais dosando, né, para não, né, daqui a pouco machucar o jogador. E ele é um cara que Mas sabe equilibrar muito bem dentro de sim, campo, né? sim. Tu vê que ele é um cara que administra mais até mesmo o próprio ritmo dele, Claro. Ele sabe a né? hora que tem que Legal, né? acelerar, a hora que ele tem que, né, ficar um pouco Claro. mais. Aí o alemão pode ajudar ele nesse sentido também, porque daí, Exato. tipo, né, pô, toca no zagueiro aqui, toca no zagueiro lá, o alemão tá correndo pros dois lados, igual Uhum. louco. E ele é um jogador que pode daqui a pouco guardar a energia dele quando ele tiver com a bola, né, ele também pode fazer esse trabalho também pelo Alan Patrick. Então, daqui a pouco, por isso também, ele tem recebido tantas oportunidades, Uhum. porque daí fica lá o Alan Patrick, que não marca tanto, e fica o Isadeno que não marca, não joga, não cria, não faz Não tá nada, ali? né? Então, né, daqui a pouco o Boa. alemão também tem se credenciado por causa disso, pela vontade, por contagiar os outros. E só o Pedro Henrique eu achei que não foi tão bem nesse jogo, assim. Eu achei que ele criou pouco ali, até fez uma jogada, outra individual, mas eu achei que foi uma atuação abaixo, assim, pelo que ele já demonstrou que ele pode fazer, né? O que vale é os 3 pontos, Sim. né? É uma vitória que muda realmente a chave do Inter, eu acho. Acredito que daqui pra frente o Inter vai ter mais confiança, vai começar a jogar melhor de novo, né? Tem encontrado ali um time, né? Pelo menos uma base ali que tá se consolidando, né? O Igor Gomes tem se afirmado, o Campanharo tem entrado bem, né? O Maurício a gente espera que comece jogando os próximos jogos, né? E o Pedro Henrique entrado no segundo tempo, porque, né, depois da atuação de domingo dele, eu acho muito difícil ele continuar na reserva, né? O Mano deve dar chance para ele. Acredito que já começando por amanhã também. Né, o Inter tem tudo para daqui para frente seguir aí, né, com um melhor rendimento, que era o que estava mais prejudicando a equipe. Então o Inter vinha daqui a pouco até conseguindo os resultados, mas a atuação não era boa, então a gente espera que pelo menos a atuação, né, do Inter melhore um pouco, né, junto com o resultado, né? Então, mas né, o que vale, o que fica aí desse jogo de domingo é realmente ali os 3 pontos. E daí, então, sábado, né, teve o jogo do Grêmio, né, no caso até foi antes do jogo do Inter, né, o Grêmio foi, eu acho que, dominado pelo Cruzeiro, né, o time do Cruzeiro não é tão qualificado assim, mas o fator casa realmente influencia muito, né, o time, né, a torcida joga junto com o time, na verdade, né, empurra, os jogadores ficam com mais confiança. Se tu for ver as peças do Cruzeiro, é um time assim que não tem nenhum jogador muito acima da média, né? É Tem verdade. bons jogadores, é um time bem equilibrado, mas não tem aquele jogador que tu olha assim, esse cara que pode decidir um jogo a qualquer momento, né? É um time assim na média, né? Ali é um time que provavelmente não vai brigar para cair para a Série B, mas também não deve brigar por Libertadores. É um time que eu acredito que deve ficar ali no meio de tabela, né? E essa derrota serve de alerta pro Grêmio, porque tá todo mundo achando, porque agora o Grêmio, né, ganhou do Santos, ganhou o Gauchão, agora a gente vai, a gente vai ser campeão brasileiro, Sim. né, porque os outros times vão focar na Libertadores, enfim, cara, não é assim. Uma coisa que eu acho que o Renato já tem que começar a rever pra ontem, principalmente nos jogos fora de casa. Esquece jogar com 3 meias, né? Os caras ficam correndo atrás de lateral o jogo inteiro. Chega 20 minutos do segundo tempo, o Natan tava morto, o Vina nem se fala, o Vina não conseguia nem correr direito O mais. Nathan jogou muito mal, né? O Vina, né, é outro jogador que cansa muito rápido, então assim, eles não têm condição de, né, ficar até 20, 30 minutos do segundo tempo fazendo aquele corredor, né? Então assim, eles se desgastam muito, né, correndo ali, marcando ou o lateral ou daqui a pouco até o atacante que joga pelo lado. Então assim, jogar com um meia, né, o armador no caso o Cristaldo, jogar com outro meia, ok, né? Mas no outro lado tem que ter um jogador de velocidade, porque senão o Grêmio rouba a bola e não tem aquele escape para jogar no contra-ataque. Porque o que? Fica só aquele time que joga muito mais em casa, só no toque de bola.
rouba a bola, daí vai querer, né, sair ali trocando passes e tal. O time vem, faz um abafo, aí te rouba a bola de novo e tu não consegue sair, tu vai ficar sempre nessas, né? Tu Tu não acha tem fora de, aqueles. tu acha fora de casa não deveria ter entrado com três zagueiros? Com Cara, eu do... acho que não. Eu acho que deveria ter entrado, mesmo com o Zinho jogando mal o jogo de ida aqui, eu teria começado o jogo de lá com o Zinho, porque assim, É isso aí roubei tu a comentou mesmo. bola, né? Toquei a bola, sei lá, no Cristaldo, o Zinho já tem que estar disparando. Porque o Cruzeiro ia vir pra barra contra o Grêmio, né? A Uhum. torcida ia empurrar, eles iam tentar fazer o gol cedo, né? Até a pressão do Cruzeiro durou mais até, ficou quase que o primeiro tempo inteiro pressionando o time do Grêmio. E o Grêmio, quando não tinha a bola, era toque de bola aqui, toque de bola ali, e não tinha aquela jogada aguda, né? Nem com os laterais, que também não subiram muito, e nem com os meias, né? Não tinha nenhum meia de velocidade para meter uma bola daqui a pouco nas costas do lateral, alguma coisa assim. Então, assim, o Renato tem que rever isso para ontem, né? Principalmente nos jogos fora de casa. O Bitelo, quando estava jogando aberto pela direita, ele conseguia ser até em alguns momentos essa válvula de escape, né? Ou de dar Sim. um drible, né? E achar um espaço e tocar a bola no Soares, tocar a bola no Cristaldo e se projetar na frente. Mas o Vina ainda até não tem essa velocidade que ele tem, né? E nem esse poder de drible. O negócio do Vina é o quê? Peguei a bola aqui, toquei no centroavante, toquei no meio e vim para chutar gol. Né? Ele dá até um drible ou outro, mas assim, né? Ele não tem aquela velocidade de arranque de puxar um contra-ataque. Então o Grêmio fica ali amarrado nisso, né? E se não sair tocando a bola até o gol adversário, não tem válvula de escape, nem com os laterais e nem com os meias. Então pelo menos um dos três ali antes, né, do centroavante tem que ser o jogador de velocidade. Pode ser o Galdino, a torcida vai pegar no pé daqui a pouco do Renato, pode ser o Zinho, Mas né? taticamente é mais assertivo, né? Cara, pelo menos tu tem uma válvula de Isso aí. escape, entendeu? Principalmente nos jogos fora de casa. Em casa até tudo bem, né? A torcida também vai apoiar o Grêmio também vai pressionar o adversário lá em cima, vai marcar alto. Mas assim, nos jogos fora de casa eu acho que eles têm que rever isso, né? Já ficou claro contra o Cruzeiro que, né, tu fica ali encaixotado, né? Tu não tem muito para onde correr. Então o Grêmio até conseguiu se defender bem, né? O Lucas Silva achei que fez uma boa partida, né? Foi um dos melhores do Grêmio junto com o Gabriel Grando, né? Pra gente ver. O Gabriel Grando, que nem Sim, estava cotado para ser titular, foi o melhor em campo sim. e depois dele foi o Lucas Silva. Então assim, só por esses dois ser os melhores do time já fica evidenciado que o Grêmio não criou nada, né? Ficou lá só para se defender. Quando tinha bola, não tinha jogada, porque o Cruzeiro abafava o Grêmio, roubava a bola e já estava pressionando de novo. Então, assim, o Grêmio ficou ali, né, sem ter muito o que fazer. O Renato foi mexer só nos 35 do segundo tempo, né? Então, assim, os jogadores ficaram lá, o Natan e o Vina correndo atrás do lateral até o fim do jogo, né? Ele não trocou, acabou que o Grêmio também foi se desgastando. Aí, quando ele pensou em mexer, o Grêmio até melhorou um pouco, teve que sair um pouco mais, né, porque estava perdendo, né? O Soares chuta uma bola, o goleiro defende, daí na sobra, a bola sobra limpa pro Cristaldo, né? E ele pega mascado na bola, a bola vai devagarinho, o goleiro consegue defender. Essa aí foi uma chance Foi a, importante, né? foi a única chance, eu É, acho, do Grêmio, verdade. né? Clara, sim, foi a única chance. Pra te ver, o Grêmio teve uma chance clara no jogo inteiro. Então eu acho que o Renato, espero que ele tenha se ligado nisso, né? Que o Grêmio não foi bem, né? Não teve nenhum plano B, né? No final do jogo ele coloca o Zinho, coloca o Gustavinho, o Galdino de Galdino. centroavante, né? Então assim, depois que ele quis mexer em tudo ali, colocou o André também, né? Eu também acredito que pelos desfalques que o Grêmio tem, né? Assim que eles voltar, o Grêmio vai melhorar, porque daí voltando o PP, o Bitelo já volta para a posição dele, e essas duas trocas melhoram toda a estrutura do time, né? Porque o Grêmio vai ter mais saída de bola, mais construção, porque o PP também ajuda na construção, e o Bitelo jogando na posição dele, que foi onde ele deu assistência, fez gol, né? É onde ele tem saído melhor. Ele já está acostumado a jogar naquela posição ali. Mas assim, de chances que o Grêmio teve, cara, foi muito pouco, né? O Soares também tá devendo bastante, né? Ele tá assim, ó, tu olha pra ele e tá sempre reclamando de alguma coisa. Ou que a bola não chega, ou ele fica ali levantando os braços pra cima, né? Então assim, ele tem que parar de reclamar um pouquinho, eu acho, e começar a jogar mais futebol, né? Do Brasileirão ele não fez nada, né? A única coisa que ele fez foi errar um pênalti contra o Santos, Uhum. né? Teve uma chance lá contra o Cruzeiro, chutou e o goleiro defendeu. Mas no mais, cara, tu não vê falar, tu não vê ele fazer nenhuma jogada diferente, né? Só ele reclamar dos companheiros. Então, assim,
tá na hora também dele começar a jogar um pouco mais de futebol, a participar mais. Daqui a pouco, se a bola não tá chegando nele, ele vir pro meio buscar a bola, abrir espaço para os outros jogadores também. Então, assim, o Grêmio deixou muito a desejar, mas foi bom até perder nessa altura do campeonato, porque ainda dá tempo de consertar, né? Dá pra ver o que errou e daqui a pouco com os reforços aí, o pessoal que tá botando no departamento médico, dá uma nova cara pro time, né? E ir se ajustando ali conforme o andar dos jogos. Mas eu acho que essa ideia de três meias, principalmente jogando fora de casa, o Renato tem que repensar, porque assim, eles se desgastam muito, né? E daí quando vai precisar, né, de dar uma arrancada, de fazer uma jogada, eles também já vão estar cansados também, né? Principalmente jogando fora de casa, prejudica a estrutura do time. Tem um lado bom e um lado ruim sempre colocar um time dentro de campo, né? Essa variedade técnica, coisa que não teve no Grêmio contra o Cruzeiro, agora no último sábado, deveu muito, né? Deveu muito isso. Porque o time que a gente gosta de ver o Grêmio jogar com toque de bola, com abrindo espaços, tocando bola, com jogadores bons chegando na área, não vai ter com um time fechado, que no início foi o time do Cruzeiro, tá? E também um time que goste de atacar bastante, porque daí depois dos 20 minutos do primeiro tempo, 15 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro começou a ser um pouco mais incisivo no ataque e acabou trazendo o Grêmio para trás. E aí a gente já tem jogadores que não sabem marcar muito bem, que é o caso do Vina, que não marca muito bem, que é até o caso do Soares, que não vai mais dar a contribuição, porque, porra, o Luiz Soares tá ali pra marcar gol e ajudar no ataque, tá ligado? Sim. Não é um jogador que vai estar voltando pra marcar, velho. Isso daí a gente sabe, tá? Isso E a daí gente também não nem tem como espera que ele cobrar faça dele. isso, né? Exato. É isso aí. Mas só que, tipo, pra tu ver, daí agora voltando no que eu tava falando, a contribuição desses dois jogadores, Gabriel Grando, que jogou muita bola. Se não fosse ele, o Cruzeiro ia ser o quê? Dois, Três 3 a gols 0. claros Tranquilo, de gol. tranquilo. Claros, nítidos, que o Gabriel Grando foi lá e defendeu muito bem. E o Lucas Silva, velho. Pelo Lucas Silva não passou absolutamente nada. Zero. Foi uma das melhores partidas do Lucas Silva, só que infelizmente acabou anulada, entre aspas, porque o Grêmio em si jogou muito mal. Natan jogou muito mal, Vina jogou muito mal, Luiz Soares jogou muito mal, entendeu? A dupla de zaga não foi muito boa também, não foi muito convincente, tanto que o gol sai de uma jogada por Eu cima e até. só ele levanta, o autor do gol. Mas, cara, ele levanta sozinho, absolutamente sozinho. Então, assim, o Grêmio jogou muito mal, mas só que o Gabriel Grando e o Lucas Silva deram uma contribuição muito boa. E aí é algo de pensar, principalmente sobre o Lucas Silva. Será que fora de casa não é uma boa colocar ele? Beleza, vai voltar PP, vai voltar Vilha Sante, enfim. Mas só que, cara, fora de casa ele jogou muito bem esse jogo. Jogou muito bem, fechou todos os espaços por ele, né? Sim. Então, tipo, é hora de repensar, concordo pelo que tu falou, nessa variedade técnica, tá ligado? Num plano B, fora de casa, eu tenho que jogar assim do mesmo jeito que eu jogo? Ou eu posso jogar com essa válvula de escape? Eu posso jogar com três zagueiros? Eu posso jogar com pontas mais abertos, ao invés de jogar com três meias, para que eu possa ter um contra-ataque mais ofensivo? Enfim, essa variação aí a gente tem que deixar com o Renato. O Renato é muito inteligente, é um técnico extraordinário. É óbvio que ele vai achar esse plano B. Mas tem um lado bom e o lado ruim de colocar sempre o mesmo time para jogar e de repente aí negativamente foi um lado bom para pensar assim, não, pera aí, vamos colocar o pé no freio, porque não dá para colocar todo jogo esse 4-2-3-1 nítido. Tem Não com essas peças, né? ou Tu tem que botar exato, jogadores que exato, mudam a característica do exato, time, né? exatamente. A formação até pode ser essa, né? Pode ser ali dois volantes e três meias. E não, Mas mas daí não tu com tira três o Vina e meias. põe o Zinho, Isso né? Ou isso aí. daqui a pouco tu tira o Natan e coloca o Galdino, né? Então assim, mas falando do Lucas Silva que tu comentou, eu acho que muito mais de ele jogar em casa ou fora, ele começa a tirar aquela pegação de pé que também tinha com ele. Assim como tinha com o Thiago Santos, assim como tinha com Com o Tassiano, Tassiano, boa. né? Começa a isso a
sair do jogador, sabe? É esse X nas costas que marca um outro jogador, que nem o próprio Diogo Barbosa tem, né? Agora, Eu ia contra o comentar Cruzeiro ele sobre ele. também não comprometeu, né? Não comprometeu, marcou ali razoavelmente bem, mas Mas aos só que ele fez uma partida poucos, apagada, né? fez uma partida apagada. Assim como o João Pedro, eu achei que também não foi tão bem. Ele Sim, ajudou na concordo. marcação, né? O jogo do Cruzeiro também corria bastante pelo lado, né, esquerdo de ataque, que era onde esse jogador até que fez o gol atuava. O jogador é muito rápido, né? Insinuante ali, vai pra cima. Deu aquele chute que o Grando defende, que a bola é lá na gaveta. Foi ele também que Sim. deu esse chute. Então, o jogo do Cruzeiro principalmente correu mais por aquele lado ali. O Nicão, que era quem o Diogo Barbosa estava ali no X1, né? Também não fez uma partida tão boa, né? O Diogo Barbosa também conseguiu ali de alguma forma neutralizar ele, mas, né, eles não comprometendo já começa a tirar essa pegação de pé que a torcida tem com os jogadores. Né? Eu acho que o principal é isso, é tu saber que tu pode contar com aquele jogador quando tu precisar. Ele tava às vezes ali querendo passar muito pé por cima da bola, errava passe que ele queria dar que não. Tu vê que ele tava fugindo um pouco da característica Queria dele. fazer uma função que não era dele, né? Tá querendo daqui a pouco, Predestinado ali. né, dar uma forçada, assim, a torcida começa a marcar muito o jogador, que começa, tipo, a errar muito. Ou na Sim. marcação, né, que nem o Thiago Santos falhou naquele gol lá no Grenal. Cara, falha no Grenal, pode ter certeza. O cara marca na paleta e não tem jeito. Né? O Thiago Santos entra no Grenal, o Alan Patrick faz aquela jogada, passa por dentro dele Uhum. ali, chuta e faz o gol. Se ele já tava com a moral baixa, né? Então, Esquece. Grenal afunda. mas é bom, cara. Eu gostei, o Lucas Silva foi bem. É um jogador que daqui a pouco vai jogar, né? Principalmente agora que E tá ele é todo mundo obrigado a jogar, machucado. né? Ele é obrigado a E o jogar. problema não é ele jogar, é tu saber que tu pode contar com ele quando tu precisar. Eu acredito até que amanhã, aí já entrando um pouco agora na Copa do Brasil, né? Acho que assim, quem se salvou do time do Grêmio foi o Lucas Silva, o Grando, né? Só erra aquele gol que ele não poderia perder na marca do Sim. pênalti. Né, o goleiro tava ali meio que caído no chão ainda, era só tirar dele, né, bater de chapa ali em qualquer um dos cantos que seria gol. Então eu acho que ele tá devendo bastante, né, principalmente nesse último jogo aí. Ele até dá um chute que o goleiro defende, né, acho que foi até não sei se no primeiro ou no segundo tempo que ele chuta de fora da área, o goleiro defende, foi um chute bom que ele deu, Mas mas ele tem errou mais esse gol. gordura, mas ele tem mais. Quer dizer, um pouco mais de gordura para errar do que o Soares tem. Porque o Soares, O ele tá Soares no devendo muito. brasileiro até agora, O, sim, o Cristaldo, ele acaba jogando uma bola, tem as assistências que ele teve sim. no Que gauchão, também ajuda na marcação, né? ajuda a O que marcar, acaba também enfim, desgastando um isso aí. pouco ele, porque ele faz o que o alemão faz no Inter. Ele marca pelo Soares, assim como o alemão marca pelo Alan Patrick, né? Então Uhum. eles, né, também se desgastam um pouco mais na marcação. O Soares está devendo, né? Desde o jogo contra o Santos, contra o Cruzeiro a mesma coisa, não foi diferente. Vamos torcer também para ele se recuperar logo, né? Daqui a pouco faz um gol aí, deslancha, começa a fazer mais gols. Sim. Questão dos dois meias jogando pelo lado, eu acho que o Renato tem que rever isso para ontem, né? Dar chance para o Zinho e pegando rodagem, né? Nesses jogos em casa, principalmente para ele começar a ganhar confiança para poder depois botar ele num jogo fora, porque se ele não vai bem no jogo em casa, como é que tu vai botar ele para jogar fora, né? Sim. Então, daqui a pouco vai ter que usar o Galdino, né? Cara, assim, ó. Ah, não gosto do Galdino, não gosto do Gustavinho. Cara, infelizmente é o que o Grêmio tem, Tem né? que ganhar a Não, guerra com os soldados que tem, né? Daqui a senão. pouco vai voltar o PP, acho que pro próximo jogo ele já volta no Brasileirão, acho que amanhã ainda não. O Carvalho também deve estar voltando, aí o Bitelo volta para a posição dele. Eu acho que só de entrar o PP ou o Carvalho, um dos dois, e o Bitelo voltar para a posição dele, que é jogando ali aberto pela Uhum. direita, já vai melhorar uns 15% o time do Grêmio, né? Tanto na criação, saída de bola, uh, Qualidade na técnica, né? marcação, porque o Bitelo também marca, né, Isso. né? Ele é mais novo, enfim, ele tem mais poder de marcação, ele tem marcado bem também. E ele também chega na frente, chuta pro gol, né? O Bitelo é um jogador bem completo, assim. Eu acho que até ele não deve ficar muito tempo no Grêmio, inclusive. Né? Uhum. Eu acho que é assim que surgiu uma proposta também tem que vender, porque, né, tirando ele, hoje não tem mais ninguém no elenco do Grêmio, assim, que tu vê, ah, esse aqui é um jogador que o Grêmio pode vender. Não tem. Uhum. Como que tu acha que vai o Grêmio contra o ABC? Tu acha que. Cara, Porque assim, boa. o Grêmio contra o ABC tem perspectiva diferente do Inter contra o CSA. O Sem Inter dúvida. contra o CSA não pode poupar. Não. Não pode poupar ninguém. A força É. máxima tem que vencer. Agora, o Grêmio contra o ABC, porra, ganhei lá.
tô jogando em casa, eu posso poupar. Tirar um Soares, É. tirar um Vina, tirar um Kahneman, Eu entendeu? vi até hoje na rádio, ouvi, né? Que o Grêmio poderia ir com o time reserva. Eu não acredito nisso. Total reserva. Vai com o time reserva. Duvido que vá com o time reserva. Mas Soares dificilmente vai jogar. Kahneman dificilmente vai jogar. Bitelo, pela sequência de jogos e porque ele Pode ser. dificilmente também sai dos jogos, ele também agora tá jogando de volante, que ele também precisa marcar mais, também pode ser poupado. Então, assim, os jogadores que estão com uma minutagem maior e os mais experientes devem ser poupados para esse jogo de amanhã, né? Então, daqui a pouco o André vai receber uma chance, o Zinho pode ser que receba uma chance, Uhum. né? Então, assim, esse é o jogo pro Já entra o Renato. Galdino. O próprio Galdino pode ser que, né, entre também, daqui a pouco ele pope o Cristaldo, bota o Natan de armador, ou bota o Vina de armador, Uhum. né, que ele também não tem tanta responsabilidade para marcar. Eu acho que amanhã o Renato vai dar uma rodada no elenco ali, o jogador que tá precisando pegar um pouco de confiança, ele deve botar nesse jogo de amanhã. É um jogo, em tese, tranquilo pro Grêmio, né, mas assim, Copa do Brasil a gente viu pelos jogos de ontem, Atlético Paranaense ganhando nos pênaltis, né, passando sufoco contra o CRB, saiu perdendo, teve que virar no segundo Sim. tempo. O Fluminense ganhou os dois jogos tranquilo, né, também não pegou um adversário, né, tão forte, mas enfim, o Teve o próprio Cruzeiro contra o Cruzeiro, Náutico. né, o próprio Cruzeiro também conseguiu o gol da classificação no final do jogo, né, quase ali nos acréscimos. Uhum. Então também não teve vida fácil contra o Náutico, que também não é um time de tanta expressão, que estava vivendo até uma fase meio turbulenta lá. Isso. Então prova que assim, a Copa do Brasil é um campeonato complicado, né? Daqui a pouco com um time mais ou menos ali, o time grande pode se complicar. E é um campeonato que time pequeno gosta de ganhar, cara. Eles sabem muito bem que não vamos chegar muito longe, Sim, entendeu? Mas é uma classificação que eles precisam para ganhar 3, 4 milhões. Que agora nessa fase é 3 milhões e meio, isso? 3 milhões e 300 parece. 3 milhões e 300. Imagina 3 milhões e 300 Com o não é Brasil de nada pra. Pelotas, com Águia de Exato. Marabá, Para um Águia de Marabá, para um Maringá que tá Maringá. com uma mão na classificação, para o Remo que tá com uma mão na classificação. É dois jogos, é um em casa e um fora, né? Pô, o CRB ganhou em casa, o Remo ganhou em casa, o Maringá ganhou em casa, né? Todos esses times ganharam em casa, né? Já bota uma responsabilidade muito grande. O Náutico também tinha ganho em casa, né? Então, assim, tu já bota uma responsabilidade grande em cima dos times grandes, né? Mas Mas, ainda acho que o jogo do Grêmio ABC é amistoso. cara, eu Eu também acho ainda que acho, sim. eu Eu ainda acho acho. que, pô, né, o primeiro tempo lá, o ABC Porra, até criou 2 a alguma 0 coisa, e daí o. no segundo tomar Tá dois, dá ligado? uma baixada até na motivação do jogador, Claro que né? sim, velho. Claro que Né? sim. Mas, cara, daqui a pouco, sei lá, o jogo começa aqui, o Grêmio poupa 5, 6 jogadores, tomou um gol logo no começo, já dá um clima todo diferente pro jogo, né? Uhum. Então, né, é um jogo que tem que ter cuidado. Mesmo, ganhou aí fora, tudo mais, né? Tô jogando em É, não, casa, não entrar com salto desse mas, tamanho, né, meu? Porque exatamente. é um jogo de Copa do Brasil, é difícil. E eles vão fazer uma Copa do Mundo, com certeza. O time de Natal. Mas, cara, tá muito bem encaminhado, né? Tá Sim. muito bem encaminhado. Tanto que o Grêmio tá pensando em poupar, né? Já tá pensando mais no Campeonato Brasileiro. Isso E aí. o Inter, cara, eu acho que assim, vai ser difícil, né? A torcida deles também vai apoiar. Vamos E fazer uma projeção rápida aqui de como que a gente acha que vai o Inter. Tu acha que vai pode ser, pode exatamente ser. igual contra o Flamengo? Ou tu Cara, acha que vai tentar mudar algo? eu acho que Vai. a zaga não vai mudar, né? Não tem nem porquê alterar alguém O da zaga quarteto ali, ali não os tem como, quatro, né? o Tá jogando goleiro. muito bem. Eu acho que vai Johnny e Campanharo. Ah, mas vai o John, né? Sabe, né? Copa do Brasil, o John. Ah, sim, tá. Brasileirão e Libertadores, o Kehler, né? Pra dar mais Tá, rodagem, ainda mais que tá. o John veio pra E jogar, né? também, assim, Mas beleza, não meu. deve mudar muita Não, coisa, não. né? O Kylian não vem se destacando tanto, o John também não tem comprometido, então Não. não deve mudar Exato. muito. Eu acho Eu que são acho que goleiros de mesma segue. característica. É nível bem próximo, Uhum. assim. Que talvez um pouco melhor, mas também nada de Nada especial. extraordinário, né? É. Eu acho que deve continuar Campanharo e Johnny, Uhum. né? Deu certo contra o Flamengo. Aí a dúvida é só se o Pedro Henrique segue como titular ou se o Maurício ganha posição. Eu realmente não sei, né? Se fosse tu, Mas talvez para esse jogo o Pedro Henrique fosse melhor. pra Por esse quê? jogo. Porque o Aham. CSA deve sair pressionando o Inter,
Uhum. né? Principalmente no começo do jogo, marcando lá em cima. E se o Inter não conseguir uma troca de bola, cara, o Pedro Henrique de mano a mano com o lateral ali, Uhum. esquece, né? Bota ali adianta a bola na frente, ninguém busca ele. Sim. Então, daqui a pouco, para começar o jogo, o Pedro Henrique pode ser melhor. Mas se o Mano começar com o Maurício, também não tem nada de errado, né? Pô, depois do jogo que o cara fez contra o Flamengo, né? Talvez fosse Acabou com o até jogo, né, meu? mais justo Aham. colocar ele. Mas, né, realmente eu acho que tem só essa dúvida aí, né? O Alan Patrick, se não for poupado, ou daqui a pouco, se ele for, joga o Maurício no meio e o Pedro Henrique na direita. Uhum. Pode ser também, né? E Wanderson e Alemão. Eu acho que esses dois aí não devem mudar. Eu acho que o Pedro Henrique, que o Alan Patrick deve começar jogando, né? E Maurício ou Pedro Henrique. Talvez para esse jogo, na minha visão, o Pedro Henrique fosse melhor. Se o CSA vier para cima do Inter, tem a válvula de escape ali com o Pedro Henrique pela direita, assim como o Wanderson, né? Uhum. Então, assim, o CSA também sabe que se ele se atirar tanto por cima do Inter, tem dois velocistas ali pelos lados que pode decidir o jogo, Boa. né? O alemão só tem que fazer a parte dele lá na frente, né? Pra mim, o Inter se repete. Eu acho que o Mano acerta na escalação. E eu acho que é bem isso que tu mencionou antes, é aquele alívio, aquele negócio, tanto que ele acaba, né, tirando o boné pra Sim, parabenizar a torcida, dá pra ver o alívio nele. Cara, pra mim, tecnicamente, eu acho que o Internacional vai exatamente igual como entrou no Flamengo. Eu acho que vai ter alguma alteração no jogo contra o Goiás. Se sim. tiver alguma alteração, tipo, tira o Pedro Henrique, coloca o Maurício, tira o Campanharo, ou o Dione, coloca o Baralhas, tira o. Depena, né? Isso, Depena coloca o também foi bem. Depena, enfim, entendeu? Coloca o Nico Hernandes ao invés de um Mercado ou o Vitão, entendeu? Ou o Sim, Moledo, enfim. Vai ter alguma troquinha pontual pra não deixar o time tão reserva, porque não sim. pode, tá É, ligado? Porém, no CSA, pra mim, o Internacional vai 100% como entrou com o Flamengo, cara. Eu não vejo outra mudança, entendeu? Tipo, porra, o Maurício merece? Merece, mas eu acho que o Mano vai querer colocar exatamente o mesmo time. eu acho que assim, para esse jogo, cara, eliminatório, não pode também querer inventar. Ah, vou mexer duas, três peças aqui e tal. Não, cara. Se o time jogou bem contra o Flamengo, né? Deu certo, o time tá começando a se entrosar, né? Quem entrou tem entrado bem, cara, faz o simples, né? Não tem muito o que inventar. Bota o time que tá jogando, né? Se precisar por desgaste, o que eu acho muito difícil ter, né? Talvez tivesse que ser preservado daqui a pouco na próxima rodada, mas também não dá para expor muito o jogador ali a, né, ficar no limite, porque daqui a pouco, imagina, tu bota lá o Alan Patrick, o Inter sai perdendo, vai precisar do Alan Patrick pro jogo inteiro e no final ele se machuca, Uhum. né? Pô, daí, imagina, daí tu daqui a pouco tu compromete a tua classificação e ainda perde um jogador importante que nem o Alan Patrick. Então eu acho que, né, tem que saber dosar, né? Eu acredito que o Inter vai até ganhar esse jogo, porque o CSA, né, não tem um time tão qualificado assim, né? Então aqui o Inter começou aqui errando um pênalti, e depois que eles foram para cima acharam aquele gol, e depois o Inter vira o jogo. Uhum. Então eu acho que se eles quiserem se atirar muito pro ataque lá contra o Inter, né, numa troca de bola ali o Inter deve daqui a pouco achar um contra-ataque, alguma coisa nesse sentido, com o Pedro Henrique, né, ou se não jogar daqui a pouco com o Wanderson, que também é um jogador que, né, vai para cima, enfim. Eu acho que ele também deve ganhar esse jogo lá. E eu vou ser mais honesto, tá? O Internacional ganha o jogo, tá? Se marcar um gol nos primeiros 45 minutos. Se o jogo tiver 0-0, meu irmão, no segundo tempo, vai ser uma loucura pro Internacional, entendeu? Uma É, loucura, vai ser, olha, perto de uma hecatombe, assim. é, Porque, meu, a torcida do CSA joga junto. Ah, meu, mas é um time inqualificável. É inqualificável, porém tá jogando em casa, sim. entendeu? Tem uma disputa de 3 milhões no bolso pra quem passa, cara. Não tirem. Se o Internacional marcar um gol nos primeiros 45 minutos, beleza, É, tá ligado? Beleza. Agora, não marca pra tu ver, velho. O jogo vai ser completamente outro. Falando dos jogos do Brasileirão no final de semana, o Internacional joga em casa contra o Goiás e o Cuiabá recebe o Grêmio, tá? Aí agora a gente vai falar rapidinho qual a projeção, né? Que nem que a gente tava conversando agora a respeito de como o Inter vai se portar diante o CSA e isso acaba influenciando no jogo contra o Goiás, porque precisa fazer score, ainda sim. mais nessas
E no episódio passado a gente comentou que nas primeiras 15 rodadas é decisivo para um time saber se está concorrendo ao título ou se está disputando por uma vaga da Libertadores ou se tu é coadjuvante. Então precisa fazer score. E o Internacional provavelmente ele não vai nem poupar para o jogo contra o Goiás ou vai poupar uma peça e outra. E em comparação com o Grêmio, o Grêmio acaba poupando o jogo do CSA para força máxima contra o Cuiabá, porque assim, o Grêmio joga fora de casa, né? Acaba jogando contra o Cuiabá e o Cuiabá Que é complicado. muito complicado, jogo duríssimo que o Grêmio vai ter, tá? Então, precisa de força máxima sim, para que daí acabe fazendo os 3 pontos fora de casa, que seria essencial para o time do Grêmio. Então, como a gente comentou, né? O Inter deve ir com o que tem de melhor contra o CSA e se quem tiver bem para jogar aqui contra o Goiás vai jogar, né? Mas é a lógica inversa com o que o Grêmio vai fazer, porque o Grêmio, né, com a vitória lá, se dá o luxo de poupar algum jogador para a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Então, o Inter, eu acho que mesmo se precisar poupar 2, 3 titulares contra o Goiás, né, embora eles venham de um bom resultado contra o Corinthians na última rodada, né, venceu por 3-1 de virada, né, o Corinthians saiu ganhando e eles meteram 3-1 depois. Então eles também vêm motivados a jogar contra o Inter aqui, mas a qualidade técnica é bem diferente, né, do Inter e do Goiás. Então eu acho que mesmo se precisar poupar até o próprio Alan Patrick, o Inter tem tudo para ganhar do Goiás em casa, né? Pô, se não ganhar do Goiás em casa é preocupante. O Inter acabou de ganhar do Flamengo, se não ganhar do Goiás, né? Não querendo desmerecer o Goiás, mas assim, pô, a qualidade técnica é muito diferente, né? Sim. E o Grêmio vai ter que viajar até Cuiabá, né? O jogo lá é difícil. O time do Cuiabá perdeu a primeira rodada pro Palmeiras de 2-1, né? Foi um jogo complicado pro E foi um Palmeiras. jogo legal, né? Foi um jogo legal de ver. O Palmeiras está ganhando, o Cuiabá empata. E daí o Palmeiras vai ganhar só no segundo tempo, né? E na segunda rodada agora, o Cuiabá pegou o Bragantino em casa, saiu ganhando, né? Fez 1-0 e o Bragantino empata no fim do jogo, né? Então, assim, eles ainda também não engrenaram no campeonato, mas eles em casa também são muito fortes. Então o Grêmio também vai encontrar dificuldade. Eu acredito que não a mesma dificuldade do que contra o Cruzeiro, porque o time do Cruzeiro é mais qualificado e a torcida do Cruzeiro também eu acredito que empurrou mais do que a torcida do Cuiabá vai empurrar. Mas lá tem a questão da umidade, dizem que o ambiente é muito seco. Sim. Né? Então, assim, isso também deve jogar a favor do time deles. Né? O jogo é às 6h30, até não vai ter mais tão calor, né? Mas enfim, eles já estão mais acostumados a jogar lá. O calor é óbvio que é para os dois, né? Então, mas eles já estão mais acostumados a jogar lá. Enfim, é um jogo difícil, né? Eu acho que o Grêmio deve poupar amanhã alguns titulares ali que tiver mais desgastado ou que tem alguma, né, um jogador de pouco mais de idade. Então vão estar mais descansados para jogar esse jogo. Vai ser um jogo difícil, né? Mas assim, se o Grêmio quer brigar pelo menos por Libertadores, é um jogo que tem que ganhar, né? Ah, empatar é bom? Depende também da circunstância do jogo. Né? Daqui a pouco tu está ganhando de 1-0 e o Cuiabá vai e empata no fim, é ruim, né? Mas que nem vamos pegar o jogo do Cruzeiro de exemplo. O Cruzeiro vai lá, fez 1-0 no Grêmio. Se o Grêmio vai e empata depois, é um resultado que, né, demonstra ali que o Grêmio foi atrás e conseguiu, né, buscar um empate. Então vai depender também da circunstância do próprio jogo. Mas eu acho que assim, perder pro Cuiabá lá é péssimo. É um resultado bem acendeu ruim. um sinal de alerta gigante, né? Sem Acendeu um dúvida. sinal de alerta gigante e assim, por mais que seja força máxima, eu entendo que o Grêmio vai mudar um pouco a característica, tá? Mesmo se for com força máxima, né? A gente tá falando de força máxima e contando com alguns jogadores que possam voltar. Tu comentou do PP que pode PP acabar voltando e voltou com a certeza treinar, ele vai entrar. Mas acaba mudando a característica de jogo, entendeu? Eu não vejo o Grêmio entrando do mesmo jeito que entrou em campo contra o Cruzeiro. Muito por causa disso, desse sinal de alerta e provavelmente o Renato ele já vai vai acabar. vacinado, né? Ele já Exatamente. ele, né, viu que tem algumas coisas que ele pode fazer, mas tem outras que daqui a pouco jogando fora de casa, contra o adversário que vai te marcar em cima, tu tem que ter alguma saída, né? Daqui a pouco o próprio PP é um jogador que prende bem a bola,
né? Ele tem um bom domínio ali, ele, né, sabe sair da marcação, enfim, tem um bom passe, também chega à frente. Então ali, eu acho que assim, se voltar o PP e o Bitelo for realmente a posição de origem dele, o Grêmio já vai ganhar bastante, né? O Grêmio já entra talvez até como favorito para esse jogo, né? Eu nem cheguei a ver nada de ódio, a gente nem tá com o computador aqui hoje, mas assim, se jogar PP e se jogar Carbajo e o Bitelo jogar na posição dele, eu acho que o Grêmio já entra como favorito, Uhum. né? Porque daí o Grêmio já vai com o time quase que titular, né? Ainda falta o Jeromel, ainda falta o Reinaldo. Não sei se o Carbajo volta ou não já para esse jogo, né? Mas tu já vai com quase com o que tu tem de melhor. Então, assim, aí o Grêmio já tem uma obrigação um pouco maior de vir de lá com a vitória. O Inter em casa, eu acredito que mesmo se, né, que nem eu comentei, mesmo se poupar um outro jogador, deve ganhar o jogo, né? O time do Goiás não é um time tão qualificado assim, né? Fez um bom jogo contra o Corinthians, mas assim, jogou em casa, com o apoio da torcida. O Corinthians também tá numa fase Não péssima, tá muito legal o Corinthians, né? né? Pô, perdeu pro Remo lá, agora toma 3-1. O Cuca já entrou assim num furacão. Uhum. Então, assim, se o Corinthians chega a não se classificar hoje, né? Daqui a pouco já vão começar a especular treinador também de novo. Enfim, a fase do Corinthians não é boa. Mas eu acho que o Inter tem tudo para ganhar do Goiás em casa. Então, assim, cara, no brasileiro não tem jogo fácil, né? Tem que estar ligado em todos os jogos. Então, assim, a gente nem vai entrar muito ali em escalação, porque hoje é quarta-feira, não, o jogo é só no domingo. Então a gente espera aí que todo mundo que esteja, né, mal consiga se recuperar pro jogo de domingo. Que o Inter, né, tomara que faça 3-0 no primeiro tempo, né, que possa poupar ali o Alan Patrick, quem tiver mais desgastado, né, daqui a pouco um mercado, que também é um jogador que tem um pouco mais de idade, e que consiga botar todo mundo que tiver de melhor também contra o Goiás, que também consiga ganhar. Então aí a projeção, eu acho que tanto pro jogo da Copa do Brasil, quanto pro jogo do final de semana, pra dupla Grenal, é assim, ó, É muito boa, né? é boa, né? Inter e CSA o placar. 2-1 pro Inter. Grêmio ABC. 2-0 de novo. Grêmio e Cuiabá. 1-0 pro Grêmio. E Inter e Goiás. 2-0 pro Inter. Pô, tá bom esse teus placar, hein? Tá Ó, legal, tá no, legal. no último Olha, que eu falei, eu acertei, hein? O jogo do Inter e acertamos do bem Grêmio eu pra falei que ia cara. ser acho que 1-1 e foi É, isso, 1-0. 1 a 1 tu falou. Tá, agora eu quero ver os teus, né? Tá. Depois a gente vê se alguém vai acertar mais. Inter e CSA, 1 a 0 Inter, Show de tá? bola. Grêmio e ABC, 3 a 0 Grêmio, Show de beleza? bola. Inter e Goiás, 2 a 1 pro Inter, Tá. tá? Porque o Goiás gosta de marcar gol. E Cuiabá e Grêmio 0 a 0. Não perdendo, cara, É, assim, ó. mas assim, Eu acho que eu assim, acho que tem ó. que vencer. Mas pra mim vai ser 0 a 0. Contra o Cruzeiro era o seguinte: perdeu, poxa, faz parte do jogo, não é o ideal, mas a gente aceita. Mas assim, contra o Cuiabá, eu acho que se o Grêmio quer brigar por Libertadores, daqui a pouco por título, enfim, não pode perder um jogo que nem esse. Porque o Palmeiras vai lá e tem totais chances de ganhar, o Flamengo tem totais chances de ganhar, o Inter tem totais chances de ganhar, né? O Fluminense também tem totais chances de ganhar lá. Então, assim, esses são jogos chaves se tu que te diz assim, onde que eu vou chegar? Eu vou chegar lá na Libertadores, vou chegar no título ou eu vou ficar ali no meio de tabela? A gente espera que os jogadores lesionados, principalmente do Grêmio, que pelo menos o PP volte, né? Que daí eu acho que já muda quase que completamente a cara aí do time do Grêmio. E que o Inter consiga ganhar lá o mais rápido possível o jogo amanhã também. Que consiga poupar algum jogador para poder jogar com o time completo aqui no jogo do final de semana. Tá curtindo esse episódio? Tá curtindo o que a gente tá comentando, cara? Comenta aqui abaixo, deixa teu like, te inscreva no canal, ativa o sininho para não Boa. perder nada do Resenha Esportiva. Siga a gente lá no Instagram, certo? pod.resenha esportiva, não perca nada falando sobre a dupla Granal. Pouco vocês podem ver de manhã antes do jogo, né? Ou quando chegar em casa também antes de assistir o jogo da dupla. Ou um pós-jogo rapidinho, né? Coloca ali Um no, pós-jogo, por é. exemplo, né? Não estão pagando a gente, mas o canal do Baldaço lá e o canal do CCD vão estar cobrindo o jogo, né? Olha antes a gente, Exatamente. daí depois vão pra lá ou vão assistir na Sport TV, sei lá onde for. Mas antes, né? Passa ali Boa. no Resenha Esportiva, comenta ali com a gente. Ó, meu, tô torcendo pelo A- Grêmio, tô torcendo pelo Inter. A Deixa gente o teu até comentário. não comentou isso no início, mas agradecer, né? Esse segundo vídeo que a gente postou já teve mais de 60 visualizações, né? Quase o dobro do primeiro, então Em 2 semaninhas, né? em Que a gente 4 tá aí, dias, né? faz 4 dias Isso que a aí, gente postou cara. o outro. Então a gente também quer agradecer vocês aí que assistiram até o fim.
né? Pra gente isso é fundamental, né? Porque se não tem visualização, a gente não acaba que a nossa divulgação também não surte tanto efeito. Não vamos falar de novo sobre o patrocinador, mas enfim, né? Espero que vocês tenham, principalmente estejam gostando, né, do que a gente está comentando aqui. No último programa a gente acertou bastante do que aconteceu no final de semana. Isso aí. Esperamos que, né, o programa de hoje também sirva, né, que seja da mesma forma. Vocês curtam e que o que a gente está falando aqui também se reflita no campo, né? Que os dois times consigam vencer tanto o jogo de amanhã quanto do final de semana. Ano que vem tem Libertadores do Inter. Semana que vem, Libertadores do Inter. Aham, cara, É isso aí. verdade. Puta jogo. Então, né, semana que vem a gente vai falar aí sobre a Libertadores e também projetar os jogos do final de semana. Feito, gurizado. Não perca nada. Muito obrigado, viu? Obrigado. Até a próxima. Assistam, compartilhem com os amigos, né, para nos ajudar. Valeu. Se ele falou, tá falado. Até a próxima.